Graça e paz, irmãos. Quero convidar a igreja para abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 20, onde está escrito assim: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém. Gostaria de hoje entrar com os irmãos no momento específico em que nós falamos de uma situação na igreja. Quantas pessoas se sentem indignas, pequenas, menores? Nós não somos dignos de sermos filhos de Deus. Nós não merecemos, mas nós precisamos agradecer a Deus que Ele não nos dá o que nós merecemos. Ele também não nos dá o que nós queremos. Ele dá aquilo que nós precisamos. Aqui Paulo está falando de sabedoria dos homens, e aquilo que parece loucura, os judeus jamais poderiam aceitar a cruz, jamais poderiam aceitar que o seu Messias morresse na cruz, porque cruz é lugar de maldição. Mas Deus colocou seu filho na cruz. Isso é loucura para os judeus, isso é loucura para os gentios, mas isso é a sabedoria de Deus. Quantas vezes nós aqui, Paulo nos diz que Deus escolheu as coisas pequenas para envergonhar as grandes, as coisas fracas para envergonhar as fortes, as coisas que não são para reduzir a nada as que são, para exatamente que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Eu sou o melhor pregador do mundo porque eu sou o fulano de tal. Eu sou o melhor líder do mundo porque eu estudei isso, porque eu sou filho de fulano de tal, porque eu sou neto de fulano de tal, porque eu. Não, Deus vai buscar gente assim que não tem do que se gabar.
Por quê? Porque para aprender que tudo o que nós somos em Cristo, com Cristo e por Cristo, pela graça de Deus, mediante a fé em seu Filho. Existem exemplos na Bíblia. Você pensa, por exemplo, o ministério de Pedro. Você conhece Pedro, o homem maravilhoso, o líder espetacular. Você lembra que houve um momento em que Jesus Cristo, ele levou os seus discípulos para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era um lugar aprazível. Era um lugar que antes se chamava Pânios ou Panéias. Mas era um lugar onde as pessoas iam para descansar, assim tipo Campos do Jordão, não é? E ele estava muito ocupado com seus discípulos o tempo todo, não dava para ministrar diretamente só para os discípulos. Ele pegou os 12 e levou para lá, tipo um retiro, né? Fez tipo um retiro. Quando chegou lá, só com os 12, ele disse assim para os 12, o que é que o povo diz a meu respeito? Vocês que estão aí no meio do povo, me contam o que é que o povo diz de mim. Aí os discípulos, dizem que tu és João Batista, que já tinha morrido. Dizem que tu és Jeremias, ou sei lá, Elias, ou qualquer um profeta. Olhe, eles achavam normal que Jesus fosse a reencarnação de um pecador, porque João Batista, Elias, Isaías, Jeremias eram pecadores. Jesus Cristo ficou pasmo, olhou para eles e disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Quem eu sou para vocês? Aí eles tomaram susto e ficaram com aquela cara de crente. Aí Deus, o Pai, na sua infinita misericórdia, soprou no ouvido de Pedro, porque Pedro tem um bocão. E Pedro disse para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus foi muito claro com Pedro, tu és bem-aventurado, Pedro. Não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que te disse, senão tu também não sabias. Mas naquela hora, entre tantas coisas que Jesus Cristo disse para Pedro, ele disse, Pedro, eu te dou as chaves do reino dos céus. Até hoje as pessoas representam o pobre do Pedro com aquele chaveirão aqui, cheio de chaves. Até hoje as piadas de Pedro são como ele na porta do céu, quem entra, quem não entra. Pedro, a gente fica pensando, Pedro usou a chave que Jesus deu a ele. No dia de Pentecostes, ele abriu o reino para os judeus. Houve a conversão. 3.000 judeus vieram para Jesus. Depois ele usa a chave do reino de novo para abrir o reino, no capítulo 8 de Atos, para os samaritanos. Ele foi lá, abriu a chave do reino, abriu o reino, usou a chave pela segunda vez. Terceira vez, ele usa a chave para abrir para os gentios, na casa de Cornélio. É tão interessante aquilo, porque o anjo aparece para Cornélio e diz, Cornélio, manda chamar Pedro, Simão, que está na casa de Simão, curtidor, cuja residência é à beira do mar. Meus irmãos, de Cesareia, de onde eles estavam, até chegar em Jope, eram 2 dias de viagem. Por que é que o anjo não disse para Cornélio, Cornélio, você manda buscar Filipe. Filipe morava em Cesareia. Porque era Pedro que tinha as chaves do reino.
Então Pedro veio e abriu o reino para os gentios. Nunca mais Pedro fez nada. 2 vezes você ainda ouve falar de Pedro e depois cessa. Mas você vê a grandiosidade do ministério deste homem. Eu pergunto para você, quem foi que falou de Jesus para Pedro? Quem foi que levou Pedro para Jesus? Está vendo? Deus escolheu as coisas pequenas. Foi um sujeito chamado André, que era irmão de Pedro. No capítulo 1 de João, você vê que João estava sentado com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos seguiram Jesus. Um deles era André. Eles foram até onde Jesus estava, ficaram com Jesus. Aí a Bíblia diz assim, um deles era André. André encontrou primeiro o seu irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que é o Cristo, e o levou para Jesus. Quando André vai chegando lá com Simão, Jesus Cristo diz: tu és Simão, o filho de João, mas tu serás chamado Cefas. Quando você vê a grandiosidade do ministério de Pedro, cadê André? André levou Pedro para Jesus. André deu chute inicial na vida espiritual de Pedro. André foi o início. André foi a possibilidade. André foi a porta aberta para Pedro, mas ninguém fala de André. Você está vendo? Mas a grandiosidade do ministério de André está no fato que tudo que Pedro fez, André estava presente. Em tudo onde ele andou, André estava presente, porque ele deu o chute inicial. Não é? Então, são pessoas assim que aparecem e que depois desaparecem. Mas elas aparecem porque são necessárias. Tão pequenas. Ninguém fala delas. Às vezes, uma vez, André, nós ouvimos João 1, a partir de 35. Depois vemos em João 6, na história da multiplicação dos pães e peixes. Nunca mais. Nunca mais. Mas ele está presente no ministério de Pedro. Hoje eu queria falar de uma pessoa como nós, de uma pessoa tão importante como discípulo de Jesus Cristo, que muitas vezes nós achamos que nós somos pessoas menos importantes no reino. Queria falar de um sujeito que só aparece no momento na Bíblia e no tamanho dele. Primeiro eu queria lembrar para os irmãos de um momento em que a igreja em Jerusalém já tinha nascido. A igreja estava em seríssima perseguição. Nesse momento que nós falamos, até o primeiro mártir da igreja já tinha subido para os céus. A partir do momento em que surge a igreja em Jerusalém, começou a perseguição. Nós lembramos que quem perseguiu a igreja não foi o Império Romano, foram os judeus. Foram os judeus por causa da cegueira deles. Eles eram absolutamente legalistas e eles achavam que o caminho, como eles chamavam a igreja, era pernicioso, era mentiroso. Então começou a perseguição. No capítulo 2 de Atos, começa a perseguição. Porque começou a igreja. Antes não podia ter, porque não tinha igreja. No capítulo 3, aconteceu em Jerusalém um negócio fora do comum. Um homem que há mais de 30 anos
ficava diariamente na porta do templo chamada Formosa. Ele era coxo de nascença, ele era levado para pedir esmola. Todos os dias ele ia para a oração da hora nona. Todos os dias. Então, todos sabiam que ele era aleijado. Todos sabiam que ele era maldito, porque eles tinham um conhecimento de que a pessoa que nasce aleijado é maldito, não pode entrar no templo. Todos conheciam. No capítulo 3, João e Pedro vão subindo, curaram um homem. O homem ficou curado, deu um salto para dentro do templo. Todos viram o homem andando, pulando, em pé. Pois João e Pedro foram chamados ao sinédrio, foram presos. O milagre estava em pé diante deles, mas eles não aceitavam. Aquele mesmo sinédrio que havia condenado Jesus para a cruz, prendeu os dois. O milagre estava ali para você ver como o ódio cega as pessoas. Começou uma perseguição tão intensa. Quem toma a frente? Um jovem, inteligente, fariseu, boa condição financeira, porque a família era fabricante de tendas em Tarso, na Cilícia. Esse jovem era cidadão romano, falava grego, latim, hebraico, aramaico muito bem, e tinha condição de ter sido enviado pela família para Jerusalém para estudar aos pés do grande mestre, um político religioso chamado Gamaliel. E esse rapaz, ele diz na biografia dele que ele era fariseu de fariseus. Ele era fariseu em todas as veias dele. Ele era um cumpridor da lei de Moisés. Ele não podia aceitar nada que não estivesse na lei. E quando ele viu a situação de Estevão, porque os dois frequentavam a mesma sinagoga, a sinagoga dos libertos em Jerusalém, levaram Estevão para o sinédrio e condenaram Estevão à morte, à pedrada. E ele consentia. Saulo, que nós chamamos Paulo. Saulo. Saulo desencadeou uma perseguição tão grande contra a igreja em Jerusalém. Tão grande. Ele invadia casas, arrastava homens e mulheres, botava no cárcere. Prendia, levava, ele dá o testemunho dele. Em Atos 24, ele diz que ele levava, obrigava pessoas a blasfemarem. Esse rapaz tinha certeza absoluta que Jesus Cristo era um embuste, que ele não era o Messias e que ele não tinha ressuscitado, mas os discípulos roubaram o seu corpo. Ele tinha certeza, ele arrasou, ele arrebentou, ele perseguiu a igreja em Jerusalém. E depois da morte de Estevão, a perseguição foi tamanha que a Bíblia diz em Atos 8, a Bíblia diz aqui em Atos 8, uma situação terrível. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre eles. Você pensa o que de uma hora para outra? Os crentes terem que sair de Jerusalém correndo para não morrer. Deixando casa, famílias, deixando o que tinham. Correndo pelas suas vidas. E Paulo perseguindo. Quando Paulo viu que deu certo o apedrejamento de Estevão, ele foi ao sumo sacerdote e pediu carta de autorização
não é? Para as sinagogas de Damasco. Até aquela hora não haviam templos de igrejas. Todos os cristãos dali eram judeus. E eles iam nas sinagogas. E Paulo sabia que dentro das sinagogas haviam muitos que estavam acreditando em Jesus Cristo. Então, ele já tinha razoado em Jerusalém. Todos os cristãos de Jerusalém, menos os apóstolos, já tinham sido dispersos. Então ele foi pedir autorização aos principais sacerdotes, queria carta para ele ir a Damasco. E na hora que encontrasse alguém que seguia Jesus, para ele levar preso para Jerusalém, seguramente para ser morto. Lógico que deram para ele autoridade. Agora Paulo é o chefe do bando. Ele foi. Em Damasco existiam por volta de 40 sinagogas. Como vocês acham que a situação dos crentes em Jerusalém estava afetando os crentes de Damasco? Em Damasco todo mundo sabia o que estava acontecendo em Jerusalém. Em Damasco todo mundo sabia da crueldade, da dor, da perseguição que estava sofrendo a igreja de Jesus Cristo. Em Damasco todos sabiam. Eram 6 dias a cavalo de Jerusalém para Damasco. Mas a notícia chegou. Chegou antes. Quando Paulo chegou a Damasco, a igreja lá já sabia o que ele foi fazer. Nós vamos ver isso. Está escrito aqui em Atos 9. Paulo vai. A igreja em Damasco estava em oração e clamor. Todos os cristãos com medo da presença de Paulo. Porque sabiam o que ele já tinha feito em Jerusalém. Paulo era uma fera sanguinária, sedento por sangue e por destruição. No caminho, a Bíblia diz que Saulo, perto já de Damasco, a Bíblia diz que seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Primeiro título de Jesus para Paulo, perseguidor. Por que me persegues? E Paulo diz: quem és tu, Senhor? Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Lembra que Jesus uma vez tinha dito: o que fizeres ao menor dos meus, é a mim que fazes. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Eu queria que você agora parasse um pouquinho comigo. Ali, com Paulo. Paulo caiu no chão. O que aconteceu com ele? Que ficou cego. Quando Paulo caiu, ele sabia, o Messias jamais morreria numa cruz. E esse Jesus, esse Nazareno embusteiro, jamais ressuscitou. Agora, ele está no chão e ele diz: então, ele ressuscitou. Ele está falando comigo. Ele está vivo. E se ele está vivo, ele é o Messias. E se ele é o Messias, nós matamos o Messias. E agora? Você sabe o que é a vida de uma pessoa sair de 100 para 0
rapidamente. O que Paulo tinha agora nas mãos? Porque ele ia levando para Damasco nas mãos autorização para perseguição, prisão, morte dos cristãos. Era isso que ele tinha na mão, para entregar em Damasco. Agora o que ele tem? O que é que este homem tem? Calou a boca. Já foi levado pelas mãos dos outros para Damasco. Ficou 3 dias, não falava, não comia, não bebia, mas orava. Nesse momento é que vai acontecer a nossa pregação de hoje. Jesus Cristo entra em ação. A Bíblia diz no versículo 10 de Atos 9, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O que é que faz que uma pessoa seja discípulo? Para ser discípulo, uma pessoa ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Ele crê. Ele se arrepende. Ele proclama Jesus Cristo como o único Senhor, suficiente Salvador. Ele é selado com o Espírito Santo. O nome dele é escrito, registrado no livro da vida do Cordeiro para a eternidade. Ele é filho de Deus. Ele passou da morte para a vida, nunca entrará em julgamento. Ele é discípulo. É só isso que precisa. Existia entre tantos discípulos de Jesus que estavam em Damasco, existia um chamado Ananias. É preciso que a gente explique, porque tem o Ananias de Safira, lá do capítulo 5. Esse é o Ananias de Damasco. E Jesus Cristo aparece para ele. Ananias, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E Jesus dá uma ordem para ele. Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Agora você já se colocou no lugar de Saulo lá no caminho. Agora coloque-se no lugar de Ananias. Você também é discípulo. A igreja em Damasco tinha horror de ouvir este nome, Saulo de Tarso. Porque ele era um matador sanguinário, uma fera violenta, que arrebentou com os santos em Jerusalém. E ele, todo mundo sabia que ele estava indo para lá para fazer a mesma coisa. Então a igreja em Damasco não orava contra outra coisa, mas orava para que este homem não chegasse lá. Agora, Ananias, que devia estar orando há já tanto tempo, recebe de Jesus, você vai lá. Pense que você é Ananias. Eu estou orando para esse homem não chegar aqui. Agora o homem ficou cego. O senhor quer que eu vá curar? Deixa o homem cego. Porque cego ele não perturba. A igreja toda esperando uma providência de Deus. Parece que Deus tinha feito a providência, que Deus tinha feito o homem ficar cego. Isso não é uma bênção. Ananias recebeu a ordem e disse, Senhor, coitado desse Ananias, Senhor,
de muitos, tenho ouvido a respeito deste homem. Olhe bem, que sujeito delicado. Quantos males tem feito aos teus santos lá em Jerusalém? E Jesus Cristo ouvindo. E para aqui, o senhor sabe o que ele veio fazer aqui? Pois deixa eu lhe dizer. Para aqui, ele trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome, o seu. O senhor quer que eu vá lá? E Jesus Cristo ouviu aquilo tudo e disse para ele, mas vai. Porque este é para mim um instrumento escolhido. Olhe bem. Olha a loucura da pregação. Dá para você pensar como Deus pensa? Ele diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque o quanto distam os céus da terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. E os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Agora, pobre do irmão Ananias. Quer dizer que tudo que nós oramos foi pelo ralo? Até que o pai fez. O pai cegou o homem no caminho, o filho veio e mandou curar. Que a cabeça de Ananias deu um nó. Jesus Cristo diz para ele assim, ó. Não, Ananias, mas vai. Porque este é para mim instrumento escolhido. Para levar o meu nome perante gentios e reis. E até perante o povo de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Tenho dito. Desapareceu. Porque tudo isso aconteceu numa visão. Como você acha que Ananias ficou? É verdade? Eu ouvi direito? É? Não é? Quer dizer que eu tenho que ir lá para recuperar a vista de um homem que eu quero que fique cego. Eu quero que ele fique cego. Eu não quero que ele morra, mas que fique cego. Agora eu tenho que ir lá para curar. O homem que veio aqui para me matar. Eu não sei quanto tempo Ananias ficou pensando. Mas uma coisa é certa. Naquele momento, esse discípulo viu que quando nós seguimos a Jesus Cristo, nós seguimos a palavra da loucura do Evangelho. O Evangelho é loucura para a nossa sabedoria. É como Paulo acabou de dizer aqui em 1 Coríntios. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Porque tanto judeus pedem sinais como gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Como que eu vou agora? Eu pedi a Deus para me livrar desse cabra. E agora eu vou lá para curar, para ele levantar daqui e fazer pior. Ele ficou com a incumbência na mão. E agora fazer? Todos nós recebemos dele, do mesmo Senhor Jesus, uma incumbência. Todos nós temos esse pacote. Ide, fazei discípulos de todas as nações.
ensinem a eles o que eu vos tenho ensinado, e eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas depende se eu aceito ou não. Eu não sou obrigado a aceitar. Ele disse para eu ir. Mas, irmã, como é que eu vou pregar o evangelho? É pregando. Mas, irmã, eu não sei. Vá para a Bíblia para aprender. Mas não sei falar. Eu disse, por que você acha que o evangelho só se prega com a língua? Mas, irmã, é que eu não tenho jeito. Você tem jeito para fazer tanta coisa? Será que Deus é doido de lhe dar uma incumbência que você não pode fazer? Eu nunca vi Deus botar a tartaruga para voar. Se Deus disse para você ir fazer discípulo, é porque Ele sabe que existem pessoas que só virão para discípulos através de você. Existem pessoas que estão separadas, esperando que você chegue lá. Paulo estava há 3 dias, esperando um homem chamado Ananias, que Jesus tinha mostrado para ele. Estava lá esperando. Quantas vezes eu tenho encontrado gente, homens que me dizem, ei, irmã, eu digo, oi, meu filho, algum problema? A senhora não lembra de mim? Eu digo, lembro não. Eu sou fulano de tal. Assim, 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 eu digo, menino, você ficou tão bonito, que agora eu sei. Mas você era muito feio. Porque normalmente você pode ter certeza que a pessoa era muito feia. Para eu não lembrar, eu não lembro de gente feia. Irmã, eu me lembro. Assim, 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 assim. Quando eu cheguei na vida dele. Eu não me lembro mais. Aquela pessoa estava no corredor da vida esperando que eu chegasse. Mas não era eu. Era um filho de Deus para trazer o que Deus já tinha mandado desde lá da cruz. E se a gente não vai? E se a gente não vai? Aqui, São Ju, Ribeirão Preto. Há muito tempo eu cheguei lá para pregar, no início do meu ministério. Olhei assim, tinha um senhor que eu reconheci. Eu disse, você não é o fulano de tal? Sou. Eu estou até agora me perguntando, ele disse. Se você é a mesma Edmeia, eu disse, sou eu. Esse homem era engenheiro da Petrobras, junto com meu marido lá no Iraque. Meu marido não era nada, como eu também não era. Porque eu tive meu encontro com Jesus quando eu morava no Iraque. Eu disse, menino, que coisa maravilhosa. As coisas que Deus faz. Nós éramos 2 perdidos. Agora nós estamos aqui no reino do nosso Pai. Ele disse, eu perdido não. Eu sempre fui crente. Meu pai meu avô foi pastor, meu pai era presbítero, minha esposa, a fulana de tal, o pai dela era o pastor da igreja. Eu disse, você e sua mulher eram filhos de Deus lá no Iraque? Eu disse para ele, você não é um filho de Deus. Porque eu fiquei 3 anos e meio perto de vocês. Eu, meu marido e meus filhos. Nós estávamos perdidos. E se nós morrêssemos na guerra, porque ficamos 3 dias e meio debaixo de bombardeio, você era culpado, porque você nunca viveu o evangelho. Você nunca falou de Jesus. Você era um ímpio de marca maior. Lógico que não me chamaram mais naquela igreja, o homem era o presbítero.
Você não pode deixar de viver essa verdade. Nós, esse final de semana, falamos sobre identidade. Meu irmão, se você nasceu cavalo, você vai ser cavalo, jamais vai ser boi. Se você é filho de Deus, você é filho de Deus 24 horas por dia, onde quer que você esteja. Você tem sim uma incumbência e é bom que você comece a pregar. É bom que você acorde para isso. Existe uma incumbência e não precisa ficar esperando por Deus, já é Deus que está esperando por você. A incumbência de entregar aquilo que você recebeu. De graça, e pela graça de Deus você recebeu. De graça. E pela graça de Deus entregue. Este discípulo tinha nas mãos uma incumbência. A incumbência de fazer um discípulo. E de fazer discípulos. Eu não sei como foi o caminho da casa de Ananias até a casa de Judas, aonde Paulo estava hospedado. Mas Ananias deve ter pensado muito, deve ter tremido muito. Ele tinha medo dessa fera sanguinária. Ele não tinha certeza. Apenas Jesus Cristo disse para ele está orando e viu um homem chamado Ananias entrar e pôr-lhe as mãos para que recupere a visão. Mas Jesus não disse para ele, porque agora ele está convertido e ele não vai mais matar cristão. Jesus não disse. Pronto, ele disse, se ele me vê, o primeiro vai ser eu. Esse homem vai. A família dele estava com a cabeça na guilhotina. A mulher toda, ele, todo mundo. Era questão de vida. Ele sabia o que aconteceu em Jerusalém. Mas ele foi. A obediência é a primeira marca do discipulado. Nós obedecemos, não porque é fácil, mas obedecemos para agradar aquele que nos enviou. Primeira marca de um coração que ama é a preocupação em fazer o outro feliz. Lá no capítulo 12 da carta aos Hebreus, no versículo 28, o autor de Hebreus diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Mas primeiro, nós precisamos servir de modo agradável a Ele, não é agradável a mim. Eu não vou servir a Deus do modo que me agrada, mas do modo que o agrada. Porque eu tenho que ser obediente. E a marca da obediência é o cuidado de, através do meu gesto, eu mostrar o meu amor. Eu não preciso ficar dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu tenho que amar. E para amar a Deus, eu tenho que passar todos os percalços que forem, mas para obedecer o que Ele diz. Esse homem foi, esse discípulo foi. Eu não sei quanto tempo ele demorou. Mas quando ele chegou na casa de Judas, ele era, no meio de toda a população de Damasco, ele era a solução. Não havia dinheiro no mundo, não havia ouro nem prata que pudesse substituir o que aquele homem levava. Um homem piedoso, simples, não era nenhuma autoridade na cidade. Ele entrou na casa e diz:
Saulo, irmão. Irmão. Como que Paulo se sentiu ouvindo alguém chamá-lo de irmão? Uma pessoa que ele foi ali com sede de morte. Ele foi para matar. Agora esse homem diz para ele, irmão. Está mais um momento na vida de Paulo, as emoções dele devem ficar super conturbadas. Saulo, irmão, impondo sobre ele a mão, o Senhor me enviou. Eu sou enviado, Saulo. Eu não vim porque eu quis, eu vim em obediência ao Senhor. Ele é o meu dono, Saulo. Ele é o meu proprietário, Saulo. Ele me comprou. O próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Esse rapaz impôs as mãos. Esse rapaz ordenou a cura. Esse rapaz abençoou. Esse discípulo de Jesus. Imediatamente, como que escamas caíram dos olhos de Paulo. O que foi que Paulo viu? O rosto de Ananias. O rosto de alguém que ele foi ali para matar. Ele viu diante dele. A Bíblia diz que depois dele ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Eu queria pedir aos irmãos, você já pensou na grandiosidade do trabalho ministerial de Ananias? Só aparece aqui. Só aparece aqui. Daqui em diante você vai ver Paulo, 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 Paulo. Ananias nunca mais. Deus escolheu as coisas pequenas para envergonhar as grandes. Deus não escolheu muitas pessoas de nobre nascimento. Escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie. Quantas vezes na igreja esse espírito de vanglória, de eu sou importante, eu tenho títulos e títulos e títulos, isso tem impedido o nosso crescimento. Por quê? Quantas pessoas dizem assim, mas por que a senhora não quer ser chamada doutora? Eu fiz doutorado. Mas o maior título que eu tenho é o título de filho de Deus. E se eu sou filho de Deus e você é filho de Deus, nós somos irmãos. Então eu gosto de ser chamada irmã. Eu gosto de ser chamada irmã. Porque para mim é o maior título que existe. Seja você negro, branco, mulato, magro, gordo, pobre, rico, é meu irmão. Se você não quiser ser meu irmão, é só não ser filho de Deus. Porque filho de Deus é meu irmão. Quantas vezes esse espírito de vanglória entrou pela igreja fora? E nós queremos ser superiores. Superiores. Irmã, um rapaz me disse, a senhora esteve aqui ano passado, pregando. Não, há 2 anos passados pregando. E hoje eu quero lhe dizer, eu vim para Jesus na sua pregação.
Hoje eu quero dizer, eu tenho todos os dons. Eu disse, muito prazer, Espírito Santo. Porque os dons são do Espírito. Os dons são do Espírito. E Ele distribui segundo lhe apraz a cada um individualmente. Os dons são do Espírito. Diz que eu tenho todos os dons. Eu já sou o Espírito Santo. Então você vê a pessoa se vangloria dessas coisas. Orei por fulano, fulano ficou curado. Vou contar uma coisa para vocês. No início do meu ministério no Morro Dona Marta, eu estava sendo conhecida como uma mulher da reza forte. Porque eu posso ter toda a pinta, mas eu não sou macumbeira. Eu orei por um homem que estava 6 meses paralítico, o homem saiu correndo. Na mesma semana, minha filha morreu. Ela ficou 8 dias doente e morreu comigo diante dela. Era Deus dizendo para mim, ei, viu, nega? É você que cura, não. Sou eu. Você entendeu? Eu orei pelo homem. Saiu correndo. Os pastores dele já tinham orado de todo jeito, coitado. Eu envergonhei os pastores, porque eu era mais poderosa. Gostei daquele negócio, deu um ibope. Orei pela minha filha e morreu. O que você acha que Deus estava me ensinando? Quem cura não é você, sou eu. Quando Deus foi introduzir o povo na terra prometida, estava lá, 30 dias Josué com o povo chorando, nas campinas de Moabe. Deus disse, Josué, dispõe e atravessa esse Jordão com o povo de Israel. Josué levantou, olha, se preparem que daqui a 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. O povo disse, você é doido. Moisés, que era um príncipe egípcio, homem culto, homem que falava com Deus face a face, ele não introduziu o povo na terra. Como é que você vai? Olha o mar, olha o rio Jordão. Como é que a gente vai atravessar sem bote? Não sei. Deus mandou. Josué pensou, como que eu vou substituir Moisés? Moisés, o homem que levantou a mão sobre o mar se abriu. Bateu na rocha, produziu água. Deus disse para ele, ei, Moisés levantou a mão sobre o mar, quem abriu o mar fui eu. Moisés tocou na rocha, quem produziu a água fui eu. Como eu fui com Moisés, serei contigo. Apenas fica com o livro da lei. Medita nesse livro de dia e de noite, para que faças prosperar o teu caminho, para que sejas bem-sucedido. Nós precisamos saber que quem faz as coisas é Deus no seu tempo. Mas nós precisamos estar prontos para fazer a sua vontade. E quanto menores, mas Deus vai nos usar. Para que Deus precisa de mim? Para quê? Para quê? Ele diz aí, ó, a minha mão fez todas essas coisas, e todas elas vieram a existir. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito, abatido de espírito, que treme da minha palavra. Para que Deus precisa de mim? Ele fez todos os mares,
todos os rios, todas as montanhas, todos os frutos, todos os animais têm que precisar de mim. Agora vai precisar de mim para quê? Ele não precisa. Então por que ele me chama? Para me dar o privilégio. Então, se Deus está me dando o privilégio de servi-lo, eu agarro, eu abraço e fico. Porque só um Deus que eu não posso compreender poderia me dar uma chance dessa, de estar aqui em cima, pregando a palavra para a Assembleia dos Santos, para a Assembleia dos Filhos de Deus. Só um Deus cuja loucura me encheu a alma. Porque a loucura da pregação, como diz Paulo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. É loucura Deus chamar um pecador para transmitir a palavra que ele gerou no seu coração. Se Deus entregasse o evangelho para os anjos, todo mundo que tinha que ser convertido já foi. Mas ele disse, não. Não é assim que eu quero. Eu estava uma vez num congresso em Leicester, na Inglaterra. O congresso era de evangelismo. E cada evangelista convidado tinha 15 minutos para falar. Esse era o meu problema, porque eu sou prolixa. E eu não sou uma evangelista. Então eu não sei condensar as coisas para dizer, é muito difícil para mim. Então eu tinha preparado um quadradinho assim, e memorizado e orado, para poder não passar vergonha. Única mulher, única negra, única pobre, única brasileira, ir lá para fazer uma vergonha. Eu disse, não vou fazer isso não. Estava lá sentadinha com meu papelzinho, tudo decorado na ponta da língua. Levantou-se antes de mim um homem, um pastor escocês chamado Tom McKinley. Típico escocês, alto, magro, ossudo, com aquele cabelo de tupete assim, vermelho, cheio de sarro. Levantou com aquelas pernas finas assim e disse, eu não vou pregar. Eu vim aqui para ver esta mulher que veio da América do Sul. Eu disse, pronto, eu vou ter que dobrar o discurso. Eu vim aqui para ouvir esta mulher que veio da América do Sul, porque eu estava na Austrália e saiu um highlight sobre ela, quer dizer, foi para... Eu disse, pronto. Então, do meu tempo, eu vou usar 5 minutos e vou dar os meus 10 para ela. Eu prego 5, ela pega 25. Olhou para mim, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Eu ia dizer que não. Preto não pode amarelar. Aí ele disse, vou contar uma parábola. Olha a parábola que esse homem trouxe. É uma parábola que eu inventei. Quando Jesus Cristo subiu para os céus, ele chegou lá. Você sabe o que aquela anjarada toda em cima, era querubim, serafim, anjo, arcanjo, tudo em cima dele, aquela, nós estávamos com muita saudade do Senhor. Faz mais de 30 anos que o Senhor saiu daqui. Ai, que o Senhor faz falta aqui. Ele fez a festa dele lá. E aos poucos, os anjos foram se acalmando. E aí, um anjo pediu licença assim, chegou na frente e disse, Senhor, mas nós estamos preocupados, porque de tudo que o Senhor fez na terra, nós não vimos nenhum momento o Senhor se preocupar com a pregação do seu evangelho. Jesus Cristo disse, como? Eu deixei o evangelho ao encargo dos meus discípulos. E foi uma confusão, foi anjo batendo a asa, outro se coçando, e um farfalhar de asas. E Jesus Cristo disse que passou para frente.
um arqueanjo, daquele do asão, passou assim. Ele consertou a garganta. Senhor, que o Senhor não se zangue conosco. Mas é que tudo o que nós percebemos até aqui é que os seus discípulos, eles não são confiáveis. Eles são confusos. Eles não agem com responsabilidade. O trabalho da cruz foi um trabalho muito grande. Nós queremos saber qual é o seu real plano para que seu evangelho seja pregado. Jesus Cristo disse, olha, não existe plano B. Os meus discípulos vão pregar o evangelho ou vão pregar o evangelho. Mas não se preocupe, porque eu já estou enviando o Espírito Santo. Aí todo mundo ficou satisfeito. A pregação do evangelho, através de nós, só é possível por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem dirigido toda a pregação, desde o dia de Pentecostes até hoje e até o dia que ele levar a igreja da terra. Quando Jesus disse para seus discípulos, ide, fazer discípulos de todas as nações, ensinando a eles tudo o que eu vos tenho ensinado, né? Em seguida Jesus disse, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Sem que o Espírito Santo venha, ninguém pode testemunhar de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos saber. Um dia nos rendemos a Jesus Cristo. E por isso, quando confessamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Então nós temos o equipamento total, pronto para fazer o trabalho. O evangelho da terra depende de nós. Deus já nos deu o seu reino, nos deu o seu Filho, nos deu o Espírito, que mais nós estamos esperando. Vamos fazer discípulos. A começar do meu porteiro, na moça que trabalha comigo, no meu filho, na minha casa. Vamos começar orando e pregando com o nosso modo de viver, com o nosso estilo de vida, mas vivendo Cristo para a honra e glória do Pai. Não importa se você fez uma faculdade, se você não completou o curso médio, nada disso. Pescadores foram os primeiros discípulos. Botaram o mundo de cabeça para baixo, porque o Espírito estava ali. Logicamente, eu não gosto de ver pessoas num púlpito falando nós vai, nós vem. Não é bonito. Mas uma coisa é certa. É melhor falar nós vai, nós vem, do que não falar de Jesus. Vale a pena sofrer o que Ananias sofreu. Mas depois ele viu Paulo indo, de glória em glória. Paulo crescendo e Ananias sabendo, eu entreguei o que me foi entregue. Jesus entregou nas minhas mãos o princípio de tudo isso. E eu entreguei a ele. Eu obedeci, que alegria. Cada notícia que ele tinha de Paulo era uma alegria no coração dele, porque ele viu o nascimento de todo aquele ministério. Que tal você ver o nascimento da vida de tantas pessoas que estão esperando você aonde quer que você esteja? Pessoas que vão fazer mal a você, para ver se elas chamam a atenção de você. Às vezes pessoas estão procurando lhe prejudicar para ver se você acorda. Só tem um modo de você orar por determinadas pessoas, é se elas começarem a criar problema. Aí você vai ter que orar. Então ore,
antes que elas comecem. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós.